Vamos nessa então, começando mais um Pode Alavancar. Estou recebendo aqui, gente, a lenda, Ricardo Bellino, um amigo, um parceiro, um cara que a gente divide projetos juntos, que a gente se fala aí nos últimos 6 meses, muitos minutos por dia, e que eu aprendo de camarote, eu aprendo com a prática dele, e a gente vai se aprofundar um pouco aqui, não só nas histórias que todos conhecem já, mas eu acho que o grande ponto aqui, Ricardo, é a gente pegar assim alguns pontos de alavanca. Que de repente algumas pessoas, alguns empresários estão numa situação e ele talvez precisa de uma visão diferente para romper isso. Então seja bem-vindo, meu amigo, meu parceiro, Ricardo, meu mentor. Esse cara adora esse cara demais, meu. Maravilha, Giva, obrigado e é um prazer poder te prestigiar aqui, enfim, e compartilhar para, acho que expandir a forma das pessoas pensarem e alavancarem as suas vidas e os seus negócios. Maravilha, e você sabe, cara, que começo da nossa história, né? Quando eu recebi a mensagem sua, que há uns 5 meses atrás, 6 meses atrás, eu achei que era fake news. Porque eu já era teu fã, eu já sabia da tua história, de tudo que você fez, o que você construiu, um legado. E quando eu recebi mensagem, por indicação até do Bruno Avelar, né, pra gente começar um projeto junto, aí você tá precisando de um funil e tudo. Pra você ver como são as coisas. Aquele projeto em si, que foi o que gerou a conversa, nem foi. E nós estamos aqui fazendo outras coisas, né? Como diz você, meu amigo, o mundo é de construção de pontes. É isso aí. E é exatamente o que a gente vai fazer. Então, tenho muito orgulho, um prazer imenso ter seu tempo aqui comigo pra gente poder bater um papo e ajudar essa turma. Com certeza. E para começar a brincadeira é o seguinte, a gente vai fazer um resumo de uma jornada. Então, o Ricardo Bellino, que começou no mundo do empreendedorismo, foi na época, sua primeira atitude empreendedora foi como DJ ou não? Acho que, Giva, outras iniciativas, acho que antes do DJ eu vendia camisetas, né? Vamos pegar desse ponto. É isso aí. Você começou com que idade, Bellinão? Sei lá, 13, 14 anos, eu sempre tive essa atitude inquieta do empreendedor que sempre buscava desenvolver uma atividade, mas não era só visando ganhar dinheiro, né? Mas talvez, né, ter aprovação social dos meus amigos na escola, né? Entender que eu podia fazer algo a mais, né? E antecipar um pouco aquela dinâmica do ciclo natural de você ir para a escola, se formar, ter uma profissão, montar um negócio e prosperar, né? Eu sempre quis fazer um atalho, né? Começar antes, testar antes, né? Provar essas águas. E eu sempre fui essa figura com essa vontade de criar coisas. E aí foi quando eu comecei, enfim, a fazer camisetas e imprimir camisetas. E já tinha isso o Samuel como idade? meu sócio. Com que idade? É isso, 14, 15 14, anos. 15 anos. Vou pegar desse ponto aí uma curiosidade também, porque eu particularmente, acho que, não sei se você sabe disso, eu comecei muito cedo no mundo do empreendedorismo porque meus pais são comerciantes. Então eu sequer tirei aquele documento, carteira de trabalho azul, não tenho número de PIS. Mas eu vim de uma jornada de comerciantes. Aí pra gente pegar um raio-x, qual foi o cenário? Você teve algum cenário em casa de pais, né, empreendedores, alguma coisa do tipo? De onde que veio essa vocação para empreender tão cedo? Certamente tive. Meus pais e meu avô paterno era comerciante, então ele tinha um negócio de venda de tecidos para alfaiates, né? Naquela época não existia ainda confecção, e eu tinha assim verdadeira fascínio por ele e acompanhava, ia durante as férias para a loja e ficava ali entendendo um pouco, datilografando cartas com papel timbrado da empresa e lendo, e eu acabei acho que desenvolvendo muito dessa minha habilidade de me expressar, seja verbalmente ou por escrito, muito desses ambientes. E eu ia nos famosos almoços na Confeitaria Colombo, ali no Rio de Janeiro, que era vamos chamar, o centro nervoso dos comerciantes ali do centro da cidade no Rio de Janeiro, que era então, na época, a capital do Brasil, né? O estado da Guanabara era a capital do Brasil, não existia ainda, né? Brasília não estava consolidada ainda como esse polo, e eu sempre nesse ambiente fui, né, impactado, inspirado e, enfim, gostava daquelas histórias e acabei, direta ou indiretamente, não sei te dizer,
porque não tive nenhuma influência de nenhum fabricante ou distribuidor de camisetas, né, para poder me colocar ali, mas, enfim, eu sempre gostei de explorar iniciativas que me expunham, né, a uma condição de ser um agente de transformação, né? Eu, na verdade, entendi que eu precisava alavancar a mim mesmo primeiro, para depois alavancar qualquer que fosse a iniciativa que eu tinha, que na época nem se chamava de empreendedorismo. Esse termo é um termo relativamente recente, né? Mas esse atrevimento, né, ele vem para me, de alguma maneira, me ajudar a me libertar de determinadas, talvez, crenças limitantes ou dificuldades de me expressar e de me relacionar com as pessoas. Eu era um jovem com dificuldades de interagir, eu tinha Tímido. Era muito tímido, então, mas desde coisas tão simples quanto fazer uma prova oral de português e ter que levantar e ler um trecho de um livro, aquilo me deixava muito desconfortável, né? Até, como as clássicas anedotas que eu conto nas minhas palestras, convidar as meninas, né, para dançar nas festinhas de final de semana. Então, aquelas dificuldades normais de jovens, né, de crianças que têm algum tipo de, né, dificuldade ou de constrangimento ou de vergonha, eu precisei superar isso, né? E eu acho que foi ao poder me permitir sentir aquela dor, né, o sofrimento inerente das nossas limitações e dificuldades. Isso, e ao você se permitir sentir essa dor, ela te liberta, né? Porque não há forma de você se libertar, crescer, se você não reconhecer a dor que você está sentindo naquele momento e expandir aquilo, aceitando, né? Sentir. Minha avó dizia que o que arde cura, o que aperta segura. Então, deixa arder logo de uma vez e você vai sentir imediatamente depois um sentimento de liberdade, né? E eu acho que o que eu tenho feito na minha vida sempre foi isso, né? Isso virou um princípio seu. É o meu estilo de vida, estilo né? de vida É quase Belina. um estilo de vida Perfeito. da minha vida. É sempre reconhecer, encarar as coisas de frente, né? Mesmo que contrariem a minha vontade, né? E a gente não gosta de ser contrariado. A criança não gosta de ser contrariada, o adulto também não gosta de ser contrariado. Ouvir um não, muitas vezes, é difícil, né? Mas aproveitar aquele não como algo que você pode aprender para transformar aquilo numa oportunidade de argumento para você poder não impor no grito aquilo que você quer, mas com argumento, com respeito, com inteligência, com criatividade. E eu acho que esse jogo da vida é que me motiva todos os dias. Perfeito. Né? Eu adoro um não rápido, detesto um talvez Reage demorado. rápido. E tá tudo bem, e não quer dizer que eu estou certo sempre. Ao contrário, talvez eu esteja tão certo quanto errado. Mas eu, quando estou certo, comemoro, quando estou errado, aprendo. Então eu tenho uma visão que não é uma visão poliana ou otimista patológica. É uma visão humana, né? Eu acho que nós somos seres humanos por isso. E tem um ponto aí que eu acho que esse é o meu papel aqui agora. Porque a gente sabe de todas essas histórias, eu quero extrair a essência. Porque a gente estava recentemente numa aula, né? E teve uma pergunta. Que você até falou assim, eu não me aguento. Qual foi o maior não que você teve? Eu vou fazer essa pergunta. Uhum. Mas o que me dá a impressão, Belino, que lá atrás já, isso a gente está falando quando você tinha 14, 15 Sim. anos, você começou a ter esse tipo de comportamento, tinha alguma coisa de berço em casa pelos avós, etc. Mas você está falando de uma coisa que é sentir a dor. Eu acho que muitas pessoas talvez não mudam na vida dos negócios, na vida pessoal, porque não se dão esse direito de sentir. E a dor, ela é mola propulsora para mudança, né? Porque ninguém vai mudar uma coisa que ela não gosta. Sim. E mais do que isso, é a questão de como lidar com os nãos. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Uhum. Qual foi o maior não que você já ouviu na sua vida? Então, tirando aquela parte... Aquela parte importante. Mas então, é porque... Ou teve alguma mais então, reflexiva? eu acho que aquela, ela parece uma anedota,
mas ela tem muita verdade. Isso, né? conta ela, Porque- conte-me mais sobre isso. Porque o que acontece é que, enfim, né, aquele menino inseguro na escola, né, gordinho, né, e que tinha aquela ambição ou aquela pretensão, melhor dizendo, né, porque eu tinha sonhos, como todas as crianças, né, eu me apaixonava pela atriz de televisão, né, eu nunca me esqueço, o meu sonho era aquela atriz que fazia as Panteras, a Farrah Fawcett, que é uma loira, assim, espetacular. Eu sonhava com aquilo mesmo, né? E eu tinha uma mais próxima, né? Que era a Andréa Veloso, né? Na escola, e que era, assim, a menina mais bonita da nossa classe, talvez da escola inteira, e eu tinha aqueles sonhos de um jovem, né? Adolescente que se apaixona, né? Várias vezes, né? Ao longo da vida, mas aquela foi talvez o objeto mais emblemático, né, da minha relação, da minha infância e adolescência, com meu primeira paixão da minha vida, né? E de fato, eu tinha uma dificuldade enorme, mas botava aquela cara de garoto apaixonado, era motivo de gozação na classe, né? Eu era o motivo da chacota, né? Os caras olhavam a minha cara de que estava totalmente, né, de quatro ali naquela situação, e até que num determinado momento, numa festa, eu resolvi tomar coragem, né? Aquele menino tímido se Isso. superou e falou, vou... Não, eu tentei me superar, né? Tentou. E aí eu fui lá convidá-la para dançar. E realmente ouvi um não, assim, que foi muito traumático, vamos chamar. Ou teria tudo para ser traumático, né? E ao mesmo tempo, como eu sou uma pessoa de reação muito rápida, né, eu reajo muito rápido às coisas, ao impacto que as coisas têm na minha vida. E, obviamente, aquele constrangimento foi absurdamente grande naquele momento, mas eu, para me afastar naquela onda de críticas e de gozações, eu acabei me aproximando naquele ambiente do DJ, né? E aí, tentando puxar uma conversa, ele falou, querido, conversar não dá, né? Porque eu estou trabalhando, mas você pode me ajudar se você quiser. E foi muito simpático e etc. E eu que já gostava, como eu era muito tímido, eu gostava de ficar em casa, gravando fitas e mixando. Eu já tinha essa habilidade com produzir conteúdo, com produzir música. E aí ele me convidou para participar e etc. Surgiu um convite para eu poder ajudá-lo num outro evento, numa outra festa. E eu me encontrei ali com uma oportunidade, eu acabei criando uma equipe de som, né? Formei uma equipe de som. E aí eu brinco dizendo que eu me tornei o Alok da escola, né, querido? E ali eu conectei com uma coisa, né? Eu acho que eu talvez tenha, naquele momento, feito uma alavanca da minha autoestima, né? Porque a gente falar de negócios e falar de estratégias de lançamento, né, eu tenho falado isso recentemente, não é o suficiente, né? Você precisa dominar a arte das fórmulas de relacionamentos. Porque nós somos seres sociais, né? A gente se relaciona com pessoas. E onde tem mais de uma pessoa, tem conflito em potencial. Porque a gente vai ter, em algum momento, opiniões divergentes, a gente vai ter perspectivas diferentes de vida, como a gente reage às coisas. E ali, quando eu consegui encontrar vamos chamar, um ambiente e uma atividade que eu me sentia seguro, eu cresci. E ali, aquele não se tornou pequeno. Porque ele foi simplesmente um não, né? Porque tudo é como é a dimensão que você dá para o problema. E como você reage ao problema. Ele pode ser um problema maior, a depender de como você reage ao problema. Ou ele pode ser uma alavanca para você criar uma oportunidade para você. Né? Então eu acho que na nossa vida nós somos submetidos todos os dias a situações que nos desafiam. Né? Como você reage a essas situações vai determinar o teu tamanho. Né? Se você é um agente de transformação que alavanca problemas e transforma em oportunidade, ou você é um problemático patológico e que aumenta os problemas. Você não tem compromisso com a solução do problema, mas em promover e gerar mais problema. Então você dá ênfase no problema, você se vitimiza por causa do problema, você justifica a sua... E não busca solução. E não busca solução. Não. Então, muito interessante isso, porque vou pegar na linha do tempo e aí a gente vai fatiando, né? Então, quer dizer, nessa época aí, você, por conta dessa situação, montou uma equipe de som. Sim.
virou a Loki da escola. Sim. Depois disso, você começou a ter algum tipo de contato com modelos. Sim. E aí foi onde você viu a oportunidade de trazer Elite Models, Isso. desenhou essa tese, né? Aí você foi para Elite Models, depois veio a oportunidade com o Trump, câncer de mama, mais uma série de atitudes empreendedoras Sim. muito bem sucedidas, de alto impacto social. Uhum. Mas eu acho que a impressão que eu tenho aqui, esse não, ele mudou muito o destino da rota toda, né? Porque você aprendeu a lidar com ele. Sim. Então você teve um não lá alguns anos atrás que mudou o destino. E aí a gente já no nosso trabalho juntos e você no teu histórico, nós lidamos com muitos empresários, empreendedores. Sim. Como é que você vê com essas pessoas que você comenta nos seus programas de educação, na palestra, no Deal Makers Club agora? Como é que você vê a dificuldade hoje do empresário brasileiro lidar com o não no dia a dia? Assim? O que você tem a dizer sobre isso? Você percebe? Você acha que o pessoal está imaturo, está maduro, não está aprendendo a fazer sopa de pedra? Giva, vamos lá. Eu acho que é assim. Eu acho que a gente podia, para não ficar ter uma resposta genérica, né? Eu diria o seguinte, eu acho que vamos tentar dividir em dois esse bolo aqui, né? Eu acho que primeiro nós temos uma juventude, né? E eu estou dizendo sobre a perspectiva de quem já foi jovem. Hoje eu não sou mais jovem, mas assim, eu fui jovem e como eu lidei com esses nãos, né? Como é que eu lidei com o ciclo das coisas? Hoje a gente vive um mundo pautado muito pelas redes sociais de uma dinâmica de informação, de consumo de informação, de transmissão de informação instantânea. Então, a gente perdeu a noção do tempo das coisas. Então, isso gera uma ansiedade absurda. E se as coisas não acontecem nessa dinâmica imediatista, você fica frustrado. E aí você faz tudo para poder correr nesse ritmo absolutamente insano de transformar tudo do dia para a noite como um golpe de mágica. Isso não existe. Então, a juventude tem muito menos inteligência emocional para lidar com objeções e com nãos. Ela quer um sim rápido. Ela não entende que, às vezes, um não rápido é melhor que um talvez demorado. Mas ela foca no sim rápido. E isso não existe. Isso é uma ilusão. Você tem que conquistar o sim. E para isso vai ouvir muito não e vai ter que gerenciar esses talvezes, porque talvez você não queira perder tempo com um talvez demorado que você já sabe que é só adiar o não que você já sabe que você tem. Mas para não sofrer, o ser humano muitas vezes procrastina o não. Ele evita a dor, porque o nosso problema é que nós somos seres inteligentes e usamos a inteligência para o bem ou para o mal, mas sempre para tentar evitar a dor. E evitar a dor não elimina a dor. Ele só adia a dor. Porque ouvir um não é uma dor. Mas é melhor ouvir um não agora e evitar o tempo perdido numa tentativa ilusória de mudar ou a opinião de alguém, ou um cenário, ou a tua ideia que é ruim. E é melhor que você reconheça que a sua ideia é ruim. E a gente tem muita ideia ruim até acertar. E é normal. E é a escola da vida. Ter que ter ideia ruim é necessário. Fazer negócio ruim é necessário para aprender a fazer um bom negócio. Para amadurecer no relacionamento com as pessoas. Porque é sobre pessoas o tempo todo. Então, eu acho que tem uma questão da juventude. Boa. E depois você tem uma questão da pessoa, né, adulta, mais madura, que a depender de como essa juventude trouxe ele até aqui, ele vai ser um adulto com mais dificuldade ou menos dificuldade. De lidar com não. Exatamente, porque nós somos a mesma pessoa. Perfeito. Que envelheceu. Aprendeu ou não no caminho. É uma decisão, é uma opção de cada um de nós. Aprender ou não aprender. Sofrer mais ou menos com aquele aprendizado que a gente tem, né? Então eu diria que no mundo dos negócios, né, nesse mundo dos adultos, né, onde você separa as crianças dos adultos, o que define e diferencia os adultos das crianças é como você lida com as objeções, como você lida com as adversidades, como você lida com os nãos que você recebe. Se você continua um garoto mimado, só que agora velho, continuará reagindo mal aos nãos que a vida vai te dar. E serão muitos. Então você tem que optar se você quer ter uma vida feliz
entendendo essa dinâmica e aceitando que a vida não vai te mimar o tempo todo e que você vai ter que construir e crescer com esse aprendizado e com essas contrariedades e as contradições da vida, ou você vai sofrer porque você é um mimado velho, né? Então a gente tem que entender, e você vê isso o tempo todo. Você vê isso no ambiente de trabalho, você vê pessoas que são absolutamente crianças velhas, mimadas, né? Fazendo pirraça. Pelo amor de Deus, querido. A vida é curta para ser pequena. A gente tem que saber lidar com isso para ser mais feliz. E com isso, ter mais pessoas ao nosso lado. Porque no momento que a gente promove esse sentimento no outro, e o outro se sente acolhido, confortável com você, porque você entende a dor dele, você quer compartilhar mais. Você quer fazer negócio com quem você quer compartilhar mais momentos felizes, mais brindes com um vinho, mais prosas independentes ou desinteressadas, porque não é só sobre ganhar e perder dinheiro. A vida é muito mais do que isso. A vida precisa ter mais profundidade. Você quer fazer negócio com quem agrega para você, com quem contribui na sua vida, com quem você pode passar a mão no telefone e ligar, não para discutir apenas uma estratégia de lançamento. Você quer falar sobre relacionamento, sobre um conflito com seus filhos, com a sua mulher, com seu marido, não importa, porque a vida real é sobre isso. Então, no final do dia, a explicação, se esse é o nome, para que um jovem inseguro, que ouviu o não da sua paixão, vamos chamar, utópica, conseguiu se tornar sócio de grandes ícones do outro lado do planeta e interagir com essas pessoas e estar no mesmo clube dessas pessoas. Porque estar no clube do John Casablancas, estar no clube do Ralph Lauren, estar no clube do Donald Trump, custa caro demais. E você não paga com cheque. Não paga com dinheiro. Não paga com dinheiro. Então, ter a capacidade de acessar o que o mundo tem para te oferecer com uma moeda que não é o dinheiro, depende de uma consciência expandida. Aí é que eu chamo de Mind 8. Aí não basta só ter Mind 7. Você tem que ter uma visão de mundo, entendimento de relacionamento com as pessoas, para você conquistar a atenção, o respeito e a admiração das pessoas. Isso paga a entrada do clube. Isso paga. E é interessante porque o jeito que você faz, eu nunca vi ninguém fazer mesmo. E você fala muito sobre isso, que é a construção das pontes. Porque no final das contas, a impressão que eu tenho, você lidar com os nãos, mas você na verdade se antecipa ao não. Uhum. É quase impossível alguém te falar não hoje em dia. Porque você constrói muito bem as pontes. Quando fala de construir as pontes, vamos pegar no caso, por exemplo, Elite Models. Uhum. Aí eu vou resumir a história e você pode complementar. Então, você viu uma oportunidade de trabalhar com modelos no Brasil. Não tinha até então, naquela época, nenhuma agência que representasse aqui de forma representativa esses modelos. E aí você viu numa revista uma oportunidade, né? Na verdade, você não viu uma oportunidade. Você viu uma revista, exatamente. Eu não vi um anúncio. Vamos pegar, isso aí, vamos pegar esse ponto aí. Você viu lá uma revista com um monte de mulher bonita. Gostei da paisagem. A paisagem estava bonita. Tava ótimo. Belinão olhou, falou, cara, interessante. Eu acho que eu vou ver se eu trago esse negócio pro Brasil. Assim? Foi assim. Na verdade, só que tinha os problemas, né? Mas vamos só fazer um pequeno, rápido ajuste. Pode né? fazer. Eu não tinha interesse em modelo, a não ser o interesse social de estar próximo, né? Por razões óbvias. Mas eu tive um caso específico, né, de estar próximo de uma grande modelo naquela época que eu conheci, totalmente de forma esporádica, acidental, que foi a Luísa Brunet, que estava naquele momento vivendo um grande conflito contratual com a empresa que a contratou, que era seu grande cliente, que era Dijon, que era uma grande marca de moda naquela época no Brasil. E eu pensei, como é que pode uma modelo desse tamanho, né, tão famosa, não ter uma agente que representa seus interesses? Isso foi uma reflexão assim muito assim óbvia, meio óbvia, como tudo tem que ser. Porque as coisas grandes não nascem das coisas complexas. Elas nascem das observações das coisas óbvias. Mas as pessoas pensam que o óbvio é simples. É ordinário. E ela está mirando no extraordinário.
E aí ela não dá atenção ao ordinário. E a vida extraordinária, ela depende da somatória de coisas ordinárias feitas bem feitas. E aí, sim, tive essa oportunidade de pegar uma revista de cima de uma mesa. Não foi que alguém me deu a revista e falou, olha, leia esse artigo, porque você talvez possa ter uma inspiração. Não, foi acidental. Eu peguei uma revista, tinha na capa essas modelos, eu abri, comecei a olhar e não entendi nada, estava escrito em francês, então também não é que eu li a matéria. Eu visualizei aquilo, né? E aí me interessou muito querer entender um pouco mais, e aí fui me aprofundar. E para fazer a longa história curta, né, eu entendi que onde tinha um grande problema daquele tamanho, tinha uma grande oportunidade. E não é porque eu estava influenciado pela filosofia chinesa, que a tradução, eu nem sabia o que era isso. Era uma coisa intuitiva, puramente intuitiva. E aí assim, eu fui realmente fazer o caminho das pedras mais óbvio impossível, que era tentar descobrir um número de contato de telefone ou telex, que naquela época era telex, não era nem fax, muito menos e-mail, que não tinha sido inventado, para poder me comunicar com a pessoa, né, do outro lado do planeta, né? E aí eu simplesmente fiz o que qualquer pessoa normal poderia ter feito, uma criança da quinta série primária. Peguei a revista, fui numa loja de fotocopiador e mandei ampliar, porque não dava para extrair o número. Você pode imaginar que se não tinha internet, não tinha LinkedIn, não tinha Instagram, não tinha fonte, não tinha páginas amarelas para ir procurar o telefone. Muito menos página amarela americana à minha disposição para poder encontrar. Então, assim, eu sempre fui, né? Eu acho que não cabe aqui a gente mergulhar tão profundamente nessas águas para cada uma dessas iniciativas, mas eu quero te dizer que a grande maioria delas aconteceu de circunstâncias casuais, só que embaladas por uma visão minha de oportunidade, uma curiosidade e um atrevimento de me permitir acreditar por uma fração de segundos que eu podia me visualizar do outro lado. Esse processo de visualização, eu exercito ele desde que eu me conheço como gente. Eu me vejo do outro lado. Existe uma paródia, assim, uma parábola budista que conta que um discípulo estava ao lado do seu mestre subindo uma montanha. E lá em cima, no penhasco, tinha um cabo de aço que o mestre ia atravessar naquele desfiladeiro assustador. Ventava. E aí o discípulo, preocupado com o mestre, falou, mas mestre, eu me preocupo pela sua vida. Você não tem medo de cair no meio desse precipício, com esse vendaval, ter que atravessar esse cabo de aço entre as duas montanhas? E ele vira para o discípulo e fala, não. Sabe por que não? Porque eu, ao dar o primeiro passo, eu me visualizo do outro lado. Eu já me visualizei do outro lado. Quando você se visualiza do outro lado, ou seja, naquela situação que você vai trabalhar para que ela se transforme, que você consiga alavancar de fato a sua vida, para você transformar a realidade que ela ainda não existe nesse momento presente. Mas nada nos impede que a gente transforme ela no futuro. E é uma visita no futuro. Eu vou no futuro, sinto aquela emoção de estar do outro lado, de ser sócio do John Casablancas. Aí eu volto pro presente, mas como eu já senti toda aquela emoção... Não dá pra desver. É flecha lançada. Não volta mais. Aí é só o caminho. Então, olha, para eu ir para Nova York sem dinheiro, eu preciso arrumar um emprego da DHL? Perfeito! Obrigado, DHL. Até hoje eu honro aquele momento vestindo aquela jaqueta. Então, quando a gente consegue fazer essa travessia do rio, e a gente se enxerga do outro lado, e sente o cheiro da árvore do outro lado, da flor do outro lado, da macarronada do outro lado, tu vai sentir o cheiro que você quiser. Você vai sentir, mas você tem que sentir com verdade. Aí, todas as dificuldades e obstáculos são meros passos que você tem que dar. Aí você não vai encontrar mais desculpa para justificar você mesmo, que já esteve do outro lado,
que aquilo não vai dar certo. Porque você sabe como é que é. Você já viu aquilo ali. E não estou falando de visualizações esotéricas, de transferência. Não. É pura projeção de uma realidade. Interessante porque acho que é no livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, acho que é nesse. Ele tem uma frase que eu gosto que é o seguinte: se o desejo for forte, o resultado vai ser forte. Se o desejo for fraco, o resultado vai ser fraco. Você está falando de uma coisa aqui que eu nunca te vi falando sobre isso antes, que é a capacidade de se visualizar. Sim. Porque quando você se visualiza do outro lado, e aí você se teletransporta, Sim. você muda questões hormonais, sentimentos, que você se vê naquilo. E ao se ver naquilo, o desejo aumenta. Agora eu quero. É isso. E aí o caminho passa a ser o quê? Um detalhe. Então quando você entende o ponto de chegada, eu acho que não é só visualizar, é se entender, né, o que muda na sua vida quando você estiver lá. Você internaliza Perfeito. aquele sentimento e aquilo te gera uma espécie de, vamos dizer, coragem, né? Que permite que você supere aquelas dificuldades, né? E comigo é uma dinâmica muito recorrente, né? Eu acabo que eu revisito esse sentir todas as vezes que eu me visualizo numa situação que eu sou provocado, que eu sou inspirado por outros ou por mim mesmo a visualizar aquele cenário. Então, eu diria que eu sou quase que um construtor de cenários, né? Perfeito. E eu vou lá e sou protagonista daquela história. Não é que eu sou o cara que faz o cenário e acende a luz e bota a câmera. Eu vou lá e vou atuar naquele cenário, né? Então, eu preciso sentir essa verdade. E quando tem verdade, dificilmente alguém consegue te desmotivar, né? E eu tenho sido testado o tempo todo a isso, né? Então, é por isso que eu não desisto. Por isso que quando eu fui levar a ideia, por exemplo, da campanha da camiseta do câncer de mama ao maior fabricante de camisetas, e ele, do alto da sua autoridade como maior fabricante, foi a Hering, que é da Hering, e ele me diz: cuidado, isso não vai ser do jeito que você está pensando, você é muito entusiasta, porque ele queria, talvez, para o amigo, evitar que eu sofresse uma desilusão. E eu entendo que foi bem intencionado. A intenção foi perfeita. Perfeito. Só que eu sou uma máquina. Isso para mim não tinha nenhuma importância, porque eu queria correr o risco. E não tinha dúvida de que ia dar certo. Eu não tinha dúvida. Eu não imaginava que ia dar tão certo, né? Mas eu, como sou esse construtor de relacionamentos, e aí quando você está sintonizado nessa energia, de fato acontecem, vamos chamar, milagres que aparentemente são inexplicáveis, né? Até, por exemplo, da amiga querida minha, Costanza Pascolato, que é a maior referência na moda do Brasil, que quando eu vou abordá-la para contar daquela iniciativa, que ela tinha acabado de ser impactada também, porque ela voltava da Semana de Moda de Nova York, ela me conta, emocionada, que ela acabava de ser tratada e curada de um câncer de mama. Então, querido, quando acontece uma coisa dessa, isso não existe, isso não é racional, isso é irracional. Isso não está sob o seu comando, isso está sob o comando do universo. Quando dizem que o universo conspira, é verdade. Mas para que isso aconteça, tem que ter verdade, tem que ter um propósito maior, tem que ter um compromisso em fazer aquilo dar certo. E aí você é um veículo apenas, querido. Você não tem nenhum controle mais. E eu acho que no seu caso é mais que um veículo. Nesse caso da campanha do câncer de mama, foram quantas camisetas 14 vendidas? Milhões. 14 milhões de camisetas e a previsão era bem menos do que isso. Na América, venderam 300 mil. Na América. O que eu vejo assim, Obelino, e aí vamos tentar estratificar um pouco isso, é o seguinte. Então, vamos lá. Primeira coisa, você visualiza. Você se vê. Quando você se vê lá, você começa, gosto muito da sua fala, juntar as pontes. Ok? Usando as peças que estão no quebra-cabeça.
É isso. Você não vai ganhar o xadrez jogando a peça de dama, querido. Falei que eu sei tudo. Não funciona. Da sua história, meu amigo, acho que só mais do que eu agora, só suas filhas, eu acho. Só que aí tem uma parte que acontece o seguinte, você se torna, vamos dizer assim, um grande marinheiro num barco. Sim. E você vai começando a trazer pessoas. Só que para trazer pessoas, você consegue fazer elas comprar a mesma visão. Uhum. Porque a pessoa, quando compra a visão, ela entra no barco, ela rema junto, ela vai até o fim. Isso. E aí onde vem um lado do Belino, que é um lado que envolve muito storytelling, que envolve justificativas racionais e emocionais, né? Que é onde você consegue juntar, você junta o time que precisa, as pessoas que precisa para fazer aquilo dar certo, né? Na prática, assim, como é que você pensa numa iniciativa nova para poder juntar as pessoas certas para fazer aquilo dar certo e convencê-las de que aquele é um bom caminho? Então, eu acho que tem uma dinâmica que ela é um pouco inversa, né? Eu não acredito que ninguém vai me ajudar a fazer algo pro meu belo prazer, para eu ficar mais rico ou mais famoso. As pessoas querem fazer parte das coisas. Elas querem ser coautoras das suas histórias e não aplaudir o seu sucesso. Quando você, de forma genuína, convida alguém para compartilhar um pensamento, uma ideia, e de forma honesta, você convida essa pessoa para que ela escreva uma história junto com você e ela se sente parte, ela vai dar a alma. Não é o cheque, é o choque. O cheque é fácil conseguir. Tem muito mais dinheiro do que ideia boa. E tem muito mais dinheiro do que pessoas competentes para executar as ideias boas. Às vezes uma ideia nem é tão boa, mas se ela for bem executada, ela fica melhor do que uma ideia boa. Porque é sobre pessoas, mais uma vez, no comando, e não sobre uma ideia no PowerPoint, bonitinho, ou numa planilha Excel. Isso não vende. Isso não convence ninguém. Isso às vezes convence você na sua utopia de achar que você ficou rico no Excel. Mas na hora de tirar aquilo e botar na prática, você já sabe que não é assim que funciona. Porque o cliente não aparece, ele não paga, e você tem que continuar o jogo. Tem que continuar. Continuar trocando pneu com o carro andando. Então eu diria para você que no meu caso, o refinamento de qualquer ideia minha, ele depende dessa cumplicidade com outras pessoas, né? Eu entendo que eu sou muitas vezes o eixo principal ou o líder, não tem problema nenhum, mas eu reconheço que eu não sou o one man show. Eu não faço o show acontecer sem alguém ligar a luz, sem alguém arrumar a mesa, sem alguém vender os bilhetes, sem alguém comunicar que aquele negócio vai acontecer. Eu vou entregar bem a minha parte. E aí é que eu acho que as pessoas se complementam. Então, por que acontece essa magia, vamos chamar assim, quase dos meus projetos? É porque as pessoas, primeiro, ficam, de certa maneira, impactadas pelo meu estilo belino de ser. Esse entusiasmo, essa energia, essa alegria, esse senso de humor, isso contagia as pessoas. Você quer fazer pessoas, querido. Fazer negócio com pessoas que agregam para você. Mesmo que seja uma inspiração, ou que te tragam uma injeção de ânimo, porque a vida é difícil. A vida é muito difícil. Os desafios todos os dias são difíceis. Então, primeiro, ter essa química, que é uma coisa irracional. É uma coisa intuitiva. Não é o que eu falo, é como eu falo. É a energia que eu coloco. É quando a pessoa, ao ouvir eu contando um projeto, ela visualiza o projeto. Junto contigo. Ela visualiza comigo. Aqui tem uma aula de liderança muito forte, né? Porque o meu papel com você é esse, é extrair o seu estilo old school. Sim. Porque o que acontece? Não é trazer pessoas para escrever a tua história. É vamos escrever uma história junto comigo e nós vamos chegar lá juntos. Essa é a visão e a missão. Eu acho que quando a gente fala que eu vou lá do outro lado e visualizo, quando eu trago alguém comigo e conto a história, ou desenvolvo um pensamento, e bato um papo, e fazemos um toró de ideias, né? A pessoa, ela se sente junto. Ela tá na mesma excursão.
Ela pegou o mesmo avião, ela talvez não tenha a coragem de trepar numa carreira de DHL, mas ela, de alguma maneira, ela sai da zona de conforto, ela sonha junto. E quando alguém sonha com você o seu sonho, já não é mais o seu sonho, é o nosso sonho. E sonho move montanhas, meu amigo. Nós somos seres humanos. A gente precisa de sonhar. A gente precisa acreditar no que não existe. O ser humano é movido por fé. Cada um com a sua crença. Eu não sou um cara religioso, mas eu tenho fé. E quem tem fé, acredita no que não existe. Essa é a dinâmica da fé. Perfeito. Porque você não vê nada disso. Ninguém viu Jesus aqui. Não viu? Perfeito. Aí um acredita no Jesus, outro no Buda, outro no Maomé, outro no... Não tem problema. Mas você não vê. Você tem que acreditar, né? E se você acredita, você incorpora aqueles valores, você vive aquela verdade, você vive o que você acredita. Não é o que você escuta num culto ou numa igreja. É o que você vive. É a sua verdade. Porque, meu amor, você pode decorar a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Você pode ir no culto, rezar, chorar, fazer o terço. Meu amor, mas se tu não coloca... Se aquilo não se transforma em verdade, é tudo uma utopia. Isso é uma falta de respeito. Até a fé. Porque você não coloca na prática. Você é uma pessoa de narrativa. Não vive aquilo. Você não vive aquilo. Você tem que viver para que aquilo vire verdade. E, querido, contra a verdade não tem argumento. Você pode não gostar, a verdade pode doer, a verdade pode ser questionada, mas, querido, verdade é verdade. Não tem meia verdade. E a verdade vende. A verdade propaga, a verdade perpetua. É isso. É isso. Então, assim, não tem meia verdade, não tem meia virgem, não tem meia grávida. A vida é isso, querido. Não tem jeito, querido. Esse é o jeito Belino de ser, gosta, não gosta. Inclusive, não por acaso, meu próximo livro, que eu vou inaugurar, chama Cagando e Andando. Querido, porque isso é rasgar o verbo. Isso não é cagar regra. Cagar e andar é ter a coragem de ter a sua opinião e discutir e trazer a sua verdade. E não é impor a verdade. Aí é cagar regra. Aí esse livro não vai ser assinado por mim. Cagando regra. Não, isso eu não vou fazer. Agora, cagar e andar? Porra, eu já cago, não faz tempo, entendeu? Agora com licença poética, né? Perfeito. E livro publicado. Mas enfim, eu acho que... Eu quero até te dizer e te cumprimentar, porque eu acho que muitas vezes as pessoas desperdiçam tempo, porque elas ficam só na superfície. Elas querem desvendar os meus segredos apenas pelo efeito que as minhas iniciativas provocaram nelas próprias e na mente coletiva das pessoas. Mas não existiu, ou te diria quase que não tenho lembrança, né, de uma boa prosa que fosse mergulhar na essência, né? De fato, não importa os sócios que eu tive, os projetos que eu empreendi, o dinheiro que eu ganhei, a fama que eu acumulei, as pessoas que eu impactei. Mas aonde que está a minha verdade, né? Aonde que está a minha natureza? Porque é mais fácil alguém que está nos assistindo se identificar com a minha natureza. Os princípios que com fizeram meus tudo isso princípios, acontecer. Com os meus valores, com as minhas vulnerabilidades. Não olhe para o Belino sobre a ótica do sucesso. Olhe para o Belino com profundidade e tente se inspirar em como o Belino transformou suas vulnerabilidades em fortalezas. Aqui tem uma aula da Escola da Vida impagável. Gigante. Impagável. Porque o resto está aí para quem quiser ler, consumir, assistir, As aplaudir. histórias E tá tudo bem. Quantos livros? 15 livros? Mas e tá tudo bem. Tá tudo lá. E tá lá, tá valendo. Tá na literatura. E tá na literatura, tá na biografia, já impactei amigos queridos, amigos nossos, o próprio Bruno Avelar, que conta o verbo rasgado para todo mundo, que a vida dele mudou ao ler meu livro. Então, que foi presenteado por um terceiro. Não foi intencional. Ele não foi no lançamento do meu livro. Ele tava numa merda que fazia gosto, e aí pediu um amigo me dar um livro para eu poder mudar a cabeça, e por acaso foi o meu, né?
Talvez não exista por acaso nessa vida, né? E talvez por isso 15, 16 anos depois a gente se reencontra, a gente se conhece, ele me honra, eu honro ele, porque a vida é isso. É reciprocidade, é gentilezas com gentilezas. Aí ele vai lá, naquela performance maravilhosa dele, leiloa meu livro, faz um regaço, $119 mil, mas não é sobre dinheiro. O livro foi avaliado vendido por um livro por mais de R$700 mil. Isso, assim, de uma história que aconteceu há 23 anos atrás. E que se propaga até hoje. É isso, porque não é sobre o empreendimento, é sobre o comportamento. Como eu lidei com aquela situação adversa. Como você lida com uma situação como quando alguém quer talvez até te humilhar, né? Te dizendo, tu tem 3 minutos. Querido, o cara não quer saber se tu é bom de oratória quando o cara fala isso. Ele quer se livrar de você em 3 minutos. Lembrando que esse foi o caso do Donald Trump quando ele viajou e chegou lá, viu, gente? 3 minutos. Sem avisar, sem me prevenir. Mas enfim, e tá tudo bem. Porque se eu tivesse aqui te contando essa mesma história, olha, Giva, eu vou te contar uma história triste. Eu tive essa oportunidade, você imagina, Giva, de ir lá com o Donald Trump. Poxa, mas o cara me humilhou, Sacanagem, Giva. né? Sacanagem. Esse cara realmente é tudo que dizem dele mesmo. Ele é malvado. Poxa vida, eu tinha uma ideia tão legal, Giva. Olha, se você me perguntar qual foi a minha maior frustração, foi essa. Meu amor, não seria eu. Não seria eu que consegui virar o jogo em 3 minutos e que transformei aquela frase no título de um best-seller escrito com ele e que eu hoje posso te dizer que eu acumulo muito mais ganhos ao longo desses 22 anos que nos distanciam daqueles 3 minutos para hoje do que o negócio. Eu já ganhei muito mais com a história, com certeza, do que com o negócio que foi enorme, mas porque eu soube aproveitar aquela situação com senso de humor, com coragem e com o sentido do risco de que podia dar tudo errado. Mas pior do que aquilo não podia ficar. Não tem nada pior na sua vida que alguém te dizer isso. Ainda mais aquele personagem. Mas ele me deu a maior oportunidade da minha vida, me fazendo aquele desafio. Então eu sou grato. Por isso eu honro ele. Por isso eu só falo bem dele. Por isso que eu homenageio ele. Sempre. Porque ele me deu a maior oportunidade da minha vida. Mas ele não me deu um cheque, meu amor. Quem fez cheque para ele fui eu. Mas ele me deu uma oportunidade. O que você faz com as oportunidades que dão para você hoje? Essa é a resposta que fica. E tem um detalhe, né? Porque tem as oportunidades que são visíveis e as que são invisíveis. Nas suas histórias todas são oportunidades que se você não tivesse feito, ninguém ia ter criado nada parecido. Claro que não. São invisíveis. É isso. Então você tem que ter essa sensibilidade de enxergar o invisível, né? Colocar um óculos com uma lente que enxerga o invisível, querido. É isso, né? Você enxerga a oportunidade quando todo mundo vê que é um problema. Que em vez de você responder, você vai chorar, você vai reclamar, você vai negociar, você vai fazer mimimi, você vai, né, se vitimizar. Não, querido. Não. Porque o meu livro que mais vendeu até hoje, agora, que com certeza o Cagando e Andando vai ser o recorde. Ninguém é fudido por acaso. Mas é sobre isso, querido. Ninguém é fudido por acaso. Não é. Porque a história, os personagens que seriam os mesmos. Eu estaria te contando aqui sobre o mesmo personagem, só que com um viés diferente, completamente negativo. Diferente. O que eu ia ensinar para as pessoas? Nada. Nada. Eu ia inspirar alguém para alguma coisa? Não. Eu ganhei na loteria? Não. 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 Eu precisei vencer aquele desafio para pagar uma conta milionária. Mas, obviamente, para ganhar também milhões. Claro. Óbvio, porque não tem almoço grátis Perfeito. nessa vida. Entendeu? É sobre muito isso. Bom, muito bom. Então, pegando pra gente fazer um raio-x e caminhando pro final, então é o seguinte. Os nãos que se transformam em oportunidade. Da oportunidade nasce uma visão. E aí tem as oportunidades invisíveis. Todas elas, sem exceção nenhuma, foi uma coisa escancarada que bateu na sua porta. Não. Só que para aquilo acontecer, em quase que 100% dos casos, você criou os tripulantes. Isso. Vamos lá, e aí vamos construir a história junto, porque o sonho junto chega lá. Isso aí. E aí, para finalizar, que é uma coisa que eu acho que você é maestro nisso, é como que você conduz a narrativa. Porque quando você tem tudo isso e você
propaga, a história, do jeito que você monta e conta, fica impossível das pessoas não estarem junto e da coisa não acontecer. Porque o que é muito fácil de responder isso é exercitar o verbo na primeira pessoa do plural e não do singular. Não pode ser egóico, tem que ser ecóico. Tem que gerar eco e não ego. Porque ninguém quer, querido, simplesmente trabalhar para você, para aplaudir o seu sucesso e não ter a sua parte, o seu reconhecimento. E esse reconhecimento ele não se mede apenas no resultado da última linha da planilha Excel. Ele é também uma oportunidade de você alavancar a outra pessoa, de você transferir autoridade, de você transferir experiência, de você estar pavimentando uma estrada. E que em algum momento ela pode se desviar, mas a sensação de que valeu a pena, ela tem que estar ali presente. De que você está aprendendo, que você está compartilhando, que você está ganhando e que a conta do que você ganhou é maior do que você recebeu. Se esse balanço estiver equilibrado... Saquei mais do que depositei. É isso aí. Aí você tem a alma da pessoa. Maravilha. Aí você tem comprometimento, você tem irmandade e você sabe que você tem alguém para estar com você para o que der e vier e não apenas quando der certo, mas até dar certo. É sobre isso. Que aula. Gente, estamos caminhando aqui para o final. Olha, vamos ter que gravar outro, hein? Porque aqui o meu papel com o Belino foi realmente extrair essência, né? Eu já fiz essa provocação para ele algum tempo atrás, né? De tentar extrair essa essência que eu acho que é um legado gigante que fica para a humanidade como todos, brasileiros especialmente. Então, meu amigo, quero te agradecer. Vou deixar aqui suas palavras finais para a gente ir caminhando para o encerramento e vamos embora. Givas, eu sempre me repito e eu acho que... não por acaso, nem por falta de narrativas ou de repertório, mas tem uma coisa que, para mim, ela é recorrente, de fato, nas minhas crenças e nos meus valores, que se define por uma palavra chamada felicidade, né? Eu tenho um mantra na minha vida que a felicidade precede o sucesso. Isso não é uma frase de efeito. Eu vivo isso. E eu tenho um compromisso com essa felicidade, e quando você tem compromisso com a felicidade, não quer dizer que você está sempre dando risada pela rua. Isso é euforia, que é diferente de felicidade. Porque pessoas felizes também ficam tristes de vez em quando. É natural, nós somos seres humanos. Tem coisas que nos impactam nas nossas vidas e que nos levam a um estado de tristeza temporário. O que nós precisamos ter consciência é de que esses estados de altos e baixos, eles são todos temporários. E você não tem que ficar nele muito tempo. Então, se te tocar uma tristeza, sinta ela, sofra por ela e ela vai embora. Porque se você reter ela, se você apertar ela, ela não sai, ela fica com você. E você tem que deixá-la aí, porque as coisas na vida são assim. E eu acho que isso nos faz humano. Isso nos faz ter o sentimento, o reconhecimento, a sutileza que nenhuma máquina vai substituir. Então, eu acho que é essa verdade que nos faz sermos seres especiais e sermos seres humanos. E a gente convive com o ser humano e a gente quer fazer coisas para ampliar esse sentimento, né? De valer a pena. Bati um papo com o Belino e alguma coisa daquele papo serviu para mim, me inspirou. Não tinha uma pauta, não tem um script, é verdade. E a verdade não precisa estar roteirizada. É só você dar o play e vambora, porque no final do dia é sobre isso. Então, para mim, se eu posso deixar aqui uma provocação, né, uma reflexão, melhor dizendo, eu acho que é isso. É entender que a felicidade, ela não é um lugar que você chega, é um ponto de partida, não é um ponto de chegada. Se comprometa com a felicidade na largada. Ela não é a bandeirada final. Isso é para Fórmula 1. A vida real começa com o seu compromisso com a sua felicidade e, mais importante, com a felicidade do outro. Porque se for só sua, ela é utópica, ela é poliana, ela é romântica. Quando ela é minha e sua, ela faz girar uma energia e aí a gente vai atrás até dar certo. Que é isso. Gente, vamos ficando por aqui. Forte abraço, meu amigo. Daqui a pouco te dou um abraço em pé. Foi incrível essa aula. Então eu espero que vocês
aprendam, tragam aqui seus comentários. Em breve a gente possa voltar com mais algum conteúdo como esse. Se inscreva aqui no canal, Belinão, prazer imenso. Tá junto no barco contigo. Bora pra cima que é só o começo. Um abraço, gente. Valeu. Abraço, tchau.